Progressista, olha a gente aqui de novo. Olha, eu tô com a camisa aqui, ó. Pessoal de Santa Cruz aí. O pessoal de Santa Cruz fica com orgulho de mim. Não sei se dá pra ver aí? Aí, ó. Conecta Jovens. Vocês não foram lá ainda. Quem já foi já sabe como é que é lá. Pastor Marcelo, Diaconisa Márcia. Um abraço a todo mundo aí na igreja em Santa Cruz. Então, irmãos, estamos aqui para falar hoje sobre pequenos grupos, mas antes eu queria agradecer aí, queria que você curtisse, compartilhasse, queria que você se inscrevesse no canal. Nós percebemos que 50% das pessoas que participam com a gente não são inscritas no canal. Elas assistem, elas até comentam, mas elas não se inscrevem. Então, te peço aí que você possa se inscrever, é importante a sua participação com a gente, é importante que você diga aí de onde você está falando. Olha, eu queria agradecer aqui os irmãos de São Paulo, Campinas, Paranavaí, Juiz de Fora, Belém, Brasília, pessoal de Belo Horizonte também, os irmãos estão todos com a gente aí. Eu já falei aqui do Paraná, né? Tem o pessoal do Paraná lá e agora eu não vou lembrar mais lá, ó, esqueci o nome da cidade lá. Mas os irmãos lá do Paraná estão todos com a gente, nossos irmãos também de Recife, né? O pessoal do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos aí. Promessistas, estamos todos juntos. Que Deus abençoe a todos e vamos lá. Estou aqui com o pastor Alexandre, membro da Junta de Missões. Verdade. Fala aí, pastor. Paz, meu querido, tudo bom? Pastor da Igreja em Piedade. E aí a gente vai falar hoje sobre pequenos grupos. Importante a gente conversar aí sobre pequenos grupos, sobre... eu tenho pensado, né, pastor? O pequeno grupo, ele é um caminho ali para que a igreja possa fazer aí um crescimento, né? Eu tenho observado, é uma prática das igrejas da atualidade, né? Elas vivem muito sobre o pequeno grupo, né? Na minha área ali, na região dos Lagos, eu reparo que tem muitas igrejas que elas nem têm escola bíblica, como a gente tem, né? Elas têm um grupo, pequeno grupo, e lá no pequeno grupo elas tratam dos ensinamentos bíblicos, dos estudos bíblicos, e é esse o momento onde eles aprendem. Teoricamente, até talvez poderia dizer que eles são pastoreados. E aí, o pequeno grupo, como é que a gente pode fazer esse pequeno grupo aí bombar? Não, a verdade é a seguinte, Jefferson. A igreja é um organismo vivo, ela tem que ser dinâmica, e a gente observa na história da igreja que algumas coisas voltam. O pequeno grupo foi o princípio de tudo. Jesus Cristo tinha pequenos grupos. Os apóstolos trabalharam com pequenos grupos, porque era naturalmente a forma como eles trabalhavam a pregação do Evangelho. O tempo passou, eu tenho um pouquinho mais de idade do que você, na minha época de juventude... Pouquinho não, você está pegando pesado comigo, né? Fiz 20 anos, não faz muito tempo, gente. Na minha época de juventude, falava-se muito o quê? Era evangelismo de rua, duplas evangelizadoras, falava-se muito em ar livre, entendeu? Pregação nos trens, aqui no Rio de Janeiro, eu ia para a faculdade, o segundo vagão de trás para frente era culto, todo dia de tarde. Então, havia outras formas de você falar do Evangelho. Mas seja pela questão do amadurecimento da igreja, a mudança da igreja, seja pela questão mesmo social do país, as pessoas hoje são muito mais fechadas nas suas casas, fechadas em seus... isoladas. As pessoas hoje vivem mais isoladas nos seus grupos particulares. Quem gosta de futebol, junta com a galera de futebol. Quem gosta de moto, junta com a galera de moto. Isso foi dificultando você levar o evangelho para as pessoas. Então, essa ferramenta, por assim se dizer, que é o pequeno grupo, ela começou a ganhar espaço, porque não depende de você ficar interceptando pessoas na rua. A grande pegada é essa. Você pega do seu relacionamento e a partir daí você então consegue caminhar, dar um passo no sentido de levar também Cristo para essas pessoas. Então, nessa dinâmica, a coisa começou a acontecer. Então, eu gosto até de desmistificar algumas palavras que a gente acaba ouvindo, dizendo assim, então para estar certo hoje tem que fazer pequeno grupo. De forma alguma. Se a tua igreja está bombando, está enchendo, está tendo visitantes todo final de semana, pessoas estão se rendendo a Cristo, glória a Deus, continua com o teu método que está funcionando. Mas, para você que está tendo dificuldade de pregar, que de repente é um pouco mais tímido, ou a igreja que não está conseguindo caminhar muito nessa parte evangelística, talvez o pequeno grupo possa te ajudar nesse aspecto. Até porque, como ferramenta, eu acho interessante demais, eu me identifiquei demais, porque é uma ferramenta extremamente flexível, dinâmica, não é uma coisa engessada.
Eu, particularmente, tive o primeiro contato com pequenos grupos quando eu fui morar em São Paulo, lá no começo dos anos 2000. Não vou nem falar a data, porque toda vez que eu falo, Carla, minha esposa, diz que eu estou errado. Mas falei por volta de 2006, 2007, fui congregar na igreja de São Caetano do Sul, e lá tinha o pastor Ayrton, um outro pastor que não está mais no nosso meio, que é o Tonhão, que o pessoal chamava na época. Ali tinha o Marco Murta, a Genilda, um pessoal que trabalhava bem essa ferramenta. E a gente ali conheceu, fomos inseridos no pequeno grupo e, particularmente, usando essa palavra assim, de uma forma muito assim evidente, eu me identifiquei mais. Por quê? Porque eu não me identificava muito, a exemplo, com a questão do ar livre. O ar livre é uma ferramenta que muitas pessoas chegaram a Cristo através do ar livre. Você ir para a rua com uma caixa de som, com uma galera, fazer lá um culto, as pessoas ouviam a palavra e se rendiam ao Senhor. Mas eu me incomodava, porque eu falei, cara, o cara está brincando lá na praça, o cara está querendo namorar, o cara está jogando futebol, aí eu vou lá incomodar o cara, se ele me perguntar ele se eu posso, se ele quer isso. Eu, Alexandre, me sentia mal com essa situação. Mas não posso nunca dizer que não dá certo. Entendeu? Nós somos diferentes. Quando eu conheci o pequeno grupo, eu me identifiquei por quê? Participa do pequeno grupo quem quer participar. Você não é obrigado. Então, a forma mais normal de você convidar alguém. Eu moro num lugar, você trabalha comigo, pô, Jefferson, passa lá em casa, a gente vai se reunir lá, tal hora, para conversar algumas coisas, vamos falar de Cristo lá. Se você aceitou, deu o primeiro passo. E ali, então, a gente vai fazer uma forma de levar Cristo para você. Então, eu, Alexandre, me identifiquei. E, a partir daí, eu fui aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, e cada vez mais me maravilhando com os resultados. Tendo-se bem esse objetivo, é isso que eu tenho dito para você. A Igreja da Promessa, da época que eu falei, que na verdade não foi o início, foi antes disso que começou o pequeno grupo aqui, muitas coisas vieram se ajustando, a ferramenta veio se ajustando, entendeu? Veio aprimorando, veio mudando, veio se moldando ao nosso movimento evangélico. Até porque não fomos nós que lançamos essa ferramenta. Se você entrar na internet e perguntar lá, célula, pequenos grupos, vão vir milhões de igrejas que hoje usam essa ferramenta, como você acabou de constatar. Tem um outro também, que é o... esqueci o nome... Agora eu esqueci o nome, como é que chama lá? As 4 colunas do MDA, né? Tem um MDA. Sim, tem várias coisas. Tem vários materiais diferentes. Mas, na verdade, até onde eu observei, não quero fechar o assunto sobre isso, mas são muito semelhantes. Sim, são tudo parecidos. Uma coisa muda a forma de plantação, de gerenciamento, mas, em geral, são muito parecidos. Só que, mais do que provado, que tem dado certo. Porque o ID, que a gente encontra lá nos evangelhos, o ID de Jesus, é um imperativo. Você não pode falar eu gosto da igreja, eu gosto de ser crente, mas não quero evangelizar. Não tem essa possibilidade. Você pode evangelizar de uma forma diferenciada, mas para você estar cumprindo a vontade de Deus, você precisa estar evangelizando. Seja dentro da tua casa, a tua esposa, o teu filho e os teus familiares ali, como no lugar mais distante onde você estiver, você precisa realmente ser luz e sal, como a Bíblia nos propõe. É o que eu sempre digo, né? O entregar folheto na rua não é um problema, mas a gente vê essa dificuldade, né? Você entrega folheto na rua, mas você está concorrendo com outro que está entregando o papelzinho da farmácia, do dentista, ou seja lá o que for. Do político. Nessa época que a gente está do político, né? E aí você pega essa ação e você vê que as pessoas hoje já não dão mais valor, né? Antigamente a pessoa até pegava ali o folheto, ela guardava, mas nem sempre a pessoa guarda. A primeira caixa que ela vê lá do lixo, ela joga fora e vai embora. E as épocas mudaram, né? O evangelismo de rua, ele de certa forma ele teve o seu valor, pode ter lugar que funcione, né? Que vai funcionar. Talvez numa cidade de interior você fazer um ar livre vai ser legal, que as pessoas, né? Talvez a pessoa não tenha muita atividade, não tenha muita concorrência e ela vai lá para passar uma tarde na praça e ouvir um pouquinho dos louvores, da palavra e tal. Mas essa concorrência, essa mudança de estratégia, ela é válida por causa do tempo que se mudou. Mas não que você entregar um folheto para alguém na rua, de repente a pessoa pode sim ser tomada, né? De repente a pessoa pode sim ouvir a palavra no louvor que ouviu na praça, mas não necessariamente porque deu certo no passado, ela vai continuar dando certo, né? Eu gosto de usar uma frase clichê,
que é a seguinte: não existe forma errada de você evangelizar. Errado é não evangelizar. E nessa hora, cara, o leque é muito amplo. Passamos a tarde toda dizendo as formas como pode acontecer isso. Então, eu até tenho esse cuidado quando estou conversando, quando estou ministrando, enfim, falando sobre o pequeno grupo, de sempre evidenciar que ele não vem desconstruir as outras formas. E uma das frases que eu falei anteriormente aqui: se está dando certo o jeito que você está fazendo, continue fazendo. Está dando certo, almas estão se rendendo a Cristo. Eu vejo ela como uma opção para aquelas igrejas, para aquelas pessoas que não estão conseguindo fazer. Ou, em outros casos, uma forma de melhoramento de alguma coisa que já esteja dando certo na tua igreja local. Agora, dizer que essa é a forma de ser, não é por aí. A gente está partindo do pressuposto que todo mundo já sabe o que é um pequeno grupo. Mas o que é um pequeno grupo? Então, por definição, um pequeno grupo é mais ou menos a questão da igreja nas casas. Por exemplo, a igreja que eu congrego, que eu sou pastor em Piedade, eu tenho só 2 famílias que moram no bairro. As demais famílias moram em outros bairros, até a 50 quilômetros de distância da igreja. Como fazer para essas pessoas, na terça-feira, estarem lá ensaiando, na quarta-feira estar lá brincando, estar palestrando, estar conversando, estar evangelizando? É muito difícil. Nesse momento, qual é a parte mais saudável, mais promissora? Você, então, fazer com que essas pessoas se reúnam nas suas próprias casas. A exemplo, eu tenho no bairro de Jacarepaguá, na região aqui do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, nós temos praticamente, sem fazer muita força em pensar aqui, ou seja, 6 ou 8 famílias da nossa igreja lá de Piedade que congregam próximos. Fica muito fácil você fazer um pequeno grupo. Pode fazer em modelo rodízio, na casa de cada irmão. Então, daqui a 6 semanas você volta na primeira casa. No que diz respeito à forma em si, é um período que você define. A gente sugere, pelas instruções, que seja de 1 hora, num horário, num dia específico e num horário pré-determinado, para que você possa facilitar a programação daquela pessoa que vai estar participando, porque dia de semana todos têm seus compromissos. Tem pessoas que, numa cidade igual ao Rio de Janeiro, acordam muito cedo para trabalhar no dia seguinte. Então, por outro lado, chega às vezes tarde em casa. Então, você não consegue, em muitos casos, fazer um pequeno grupo que comece às 18 horas. Certo. De repente, tem que começar 20 horas. Se você faz isso até 23 horas, o cara no dia seguinte não acorda. Então, a proposta é que seja 1 hora, que seja num horário que seja comum e bom para todos. Quase sempre quem ganha 7h30, 8 horas da noite, ou 19h30, 20, 21 horas. Eu já participei de PGs que começavam 21 horas, na hora que o pessoal chegava da faculdade, e era de 21 até 22 horas, de 23 até meia-noite, entendeu? Mas por isso eu falei, é uma coisa muito flexível, uma ferramenta assim, é quase que um Playmobil. Você vai montando assim, conforme você precisa. E aí, então, nesse período, você tem um momento de chegada, onde as pessoas acabam interagindo, conversando, tem um quebra-gelo, alguma coisa do tipo. Um período definido, não longo, de mensagem, e essa mensagem a gente depois trabalha conforme a necessidade do grupo. Temos um momento de louvor, na verdade, eu inverti o louvor depois da mensagem, um momento de oração e fechou. Depois que você fecha ali, você tem um momento de confraternização. Aí a confraternização sim é um momento mais flexível. Vamos lá, o PG que nós estamos propondo aqui nesse exemplo. Começou 20, terminou 21. Se você tem que ir embora, você vai dar um beijinho em todo mundo e vai embora. De repente, você pode ficar até às 22 horas lá, batendo papo, conversando, interagindo, fazendo um lanche. E aí tem vários detalhes que você vai construindo a partir disso aí. Ou seja, só para exemplificar, qual é o teu público-alvo ali? São pessoas que eram de outras igrejas, hoje estão desviadas, mas já conhecem a Cristo, já conhecem como movimentar uma Bíblia. De repente, essa mensagem sua tem que ser uma mensagem que alcance essas pessoas, que seja um pouco mais profunda, que já trate a Bíblia de uma forma mais assim. Não precisa trazer tantos detalhes, quem foi Moisés, quem é José, porque quem está ali sabe quem é. Certo. Se você tem um público ali que, de repente, nunca teve contato com o Evangelho, você tem que ter cuidado de explicar quem são os personagens que você está tratando, evitar aquele vocabulário inglês que a gente tem, sabe? Irmão, varão. O cara não vai entender nada que está acontecendo ali, entendeu?
a gente precisa, pastor, diácono, esquece isso. Você está falando com uma amizade, uma conversa com seus amigos. Podemos estar falando sobre qualquer outra coisa, por acaso, aquela proposta ali é que você fale de Cristo. Então, nessa flexibilidade, você consegue construir o que você precisa, e aí, nesse caso, você atinge os jovens, o mais velho, o que não conhece igreja, o que não conhece Bíblia, e aí você acaba colhendo vários testemunhos diferentes, o que faz com que realmente, cada vez mais, nos motive a conhecer a ferramenta e, mais do que qualquer outra coisa, usá-la em prol do Evangelho. O pequeno grupo, então, eu posso usar ele para, dependendo... o uso dele vai ser dependendo do público que eu tenho, das pessoas que eu tenho. Não há dúvida. Ele posso transformar ele num estudo bíblico, mas ele não, na verdade, seja um estudo bíblico? Sim, sim. Um exemplo que nós vivemos. Começamos um pequeno grupo com uma galera que seriam, por exemplo, os pais, a galera em torno de 20 e poucos a 40 e poucos anos. Só que foi dando certo, foram agregando pessoas. Aí, simultaneamente a isso, houve a necessidade de fazer o pequeno grupo Kids, porque cada um trazia seus filhos, fazia uma bagunça ali, um barulho atrapalhava. Aí trouxemos alguém que, na hora que começava o pequeno grupo, a casa era ampla, levava para um outro ambiente e ali faziam o pequeno grupo para as crianças. E chegou um momento que também começaram a vir jovens. Então, ampliou também e desmembrou, no caso, né, para multiplicou, que é a palavra que gosta de ser politicamente correta, multiplicou para uma galera mais de adolescentes. E aí você tinha, no mesmo momento, no mesmo ambiente, 3 pequenos grupos funcionando. E, consequentemente, você consegue dar mais foco em ter uma coisa mais personalizada para com quem você está falando. E aí, nessa hora, eu respondo a tua pergunta. Ou seja, se a pegada ali é uma coisa de uma galera que já está muito já envolvida com o Evangelho, conhece, devemos até trabalhar a questão realmente de como foi um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico, porque você está aprofundando a palavra de Deus com aquela pessoa e está motivando. Se você vê que o pessoal está perdido, não é aquilo que quer, adapta de outra forma. O que eu vejo, Jefferson, e respondo assim como sendo o grande pulo do gato, é você entregar um material, você entregar um produto, entregar um assunto que seja motivador. Entendeu? Você precisa ter a atenção daquelas pessoas, você precisa desenvolver a pessoa que está participando o desejo de voltar na semana seguinte. Se é um assunto chato, se não é uma coisa que não é um assunto que interage, a forma de você expressar, no caso, eu sou do Cristo, mas se a forma de você expressar não interagir com aquela pessoa que está participando, ela dificilmente vai querer voltar. Você, não, isso eu vejo em casa, isso eu falo com a minha irmã, lá na igreja, e não vai voltar. E mais do que isso, essa pessoa tem que sair dali motivada a trazer uma outra pessoa para ouvir aquilo, porque ele falou tão profundamente no coração dela, que a própria mente vai trazer aquele desejo de convidar alguém que precisaria também ouvir aquilo, porque ela começou a construir uma ideia em torno disso. Eu acho que esse é o grande diferencial para você identificar que tipo de pequeno grupo você precisa trabalhar naquele ambiente. Hoje a gente tem alguns materiais, né? Há um tempo atrás a gente tinha aquela Tesouro da Verdade. Tesouro da Verdade. E houve algumas lições também com relação ao pequeno grupo. Essas lições de pequeno grupo já não existem mais, né? Na verdade, a palavra de Deus se renova, né? Eu acho até que existem, né? Não é que acabaram, estão lá. Tem lá até lá no site, você tem como baixar. Mas eu acho que não tem outras lições, né? Então, Jefferson, no meu ponto de vista, a forma de eu ver a coisa, eu acho que hoje nós vamos ter muito mais materiais do que antes. Por quê? Volto a usar a função. Lá atrás, eu lembro que na época a extinta FUMAP, hoje Ministério Jovem, tinha lá no site dela uma pancada de lições. Isso. Elas existem, elas são acessíveis hoje. Se de repente você que está ministrando, você é um líder de pequeno grupo, ou dentro da liderança do pequeno grupo da tua igreja, entende que esse material é importante para usar lá, resgata, baixa, trabalha com ela. Você hoje tem o trilho discipulado,
que é o próprio doutrinal hoje, numa pegada mais acessível, uma linguajar mais jovem, a forma de exposição das lições interessantes. Eu uso esse material. Ah, não, mas eu gosto do Tesouro da Verdade. É pequenininho, curtinho, vamos usar o Tesouro da Verdade. A própria lição bíblica, você pode adaptá-la, depende do assunto. Essa série de lições está falando um assunto muito interessante. Você vai adaptar, vai simplificar, vai desmembrar em mais... Porque como o nosso tempo é curto, no grupo, você desmembra uma lição em 3, 4 semanas. Enfim, eu acho que é uma coisa muito ampla. Você pode trabalhar a própria Bíblia, abrir a Bíblia. Se o teu pequeno grupo está num momento em que as pessoas precisam manejar melhor a Bíblia, então tu pede para todo mundo levar, o pessoal abre. Enfim, eu acho que é uma coisa assim, totalmente... volta a usar a palavra. Você pode moldar da forma como você quiser. Eu penso até... E aí uma opinião pessoal, que você hoje criar um lugar onde você possa botar um montão de lições, acaba, de repente, nem atingindo o alvo. Porque é tão diversificado que, de repente, você está achando que vai fazer um negócio, vai gastar um tempo, investir um dinheiro para preparar todo o material que, de repente, não é o que, em geral, está precisando da igreja. Não é a meta, não é o objetivo, Exatamente. Até porque, até para concluir o raciocínio, as nossas, vou falar da Igreja da Promessa no Rio de Janeiro, para ser assim, bem específico. Qual igreja nossa que é igual a uma outra? Você vai em Austin, é uma pegada, você vai em Mesquita é outra, você vai em Uaíba é outra, você vai em Piedade é outra, você vai em São Gonçalo é outra. As nossas igrejas são muito diferentes. E, consequentemente, o material para chegar até uma delas também é muito diferente. Eu acho que o grande brilho está, o grande desafio está em a pessoa que está liderando, o grupo que está liderando, aí sim, trabalhar com antecedência, olhar para cada pequeno grupo e trabalhar o que a gente vai estar oferecendo para cada um deles, e aí sim, ajudar o líder, preparando as lições seguintes, para que haja uma construção, para que realmente não venha aquela história assim, abriu a Bíblia, vamos falar sobre isso aqui. Não é por aí. Tem que ter uma organização, tem que ter um foco, mas eu acho que isso está muito mais a cargo de quem está administrando na igreja local aquele pequeno grupo. Você acha que é importante que todo membro participe de um pequeno grupo? O ideal seria isso, né? Embora que a gente entende que o absoluto diz que não é inteligente, né? Mas o ideal seria isso, todo mundo está participando, ajudando, e aí, voltando a usar a expressão dentro da sua realidade, moldando o pequeno grupo aquilo que se identifique melhor. Agora, eu não conheço nenhuma igreja que tenha conseguido esse objetivo. Mesmo na época das aulas lá de São Caetano do Sul, nós não tínhamos a igreja toda participando, entendeu? Hoje, a gente entende, pelo que nós temos ouvido e acompanhado dentro da Igreja de Adventista da Promessa, a região que está tendo muito mais êxito, sucesso no uso da ferramenta, é a igreja do Baixo Amazonas, que hoje é liderada pelo pastor Ageu, diretor regional. Eles lá estão trazendo resultados incríveis, extremamente motivadores. Cada vez que eles estão batizando, a cada 6 meses batizam 100 e poucas pessoas, entendeu? Eu estou tentando assim, não vou nem tentar me aprofundar muito em números para não errar. Mas são números que, para a nossa realidade, são números que chamam a atenção. Eles têm lá hoje mais de 200 pequenos grupos funcionando, enfim... só que é um trabalho de 15 anos. Ele mesmo, quando você tem a oportunidade de ouvi-lo falar, ele diz mesmo, eu não começou agora, idealizei isso aí agora. Ele acompanhou, pegou um processo que estava em andamento e deu continuidade. Eu acredito plenamente que, com a conscientizações como essa que nós estamos fazendo agora, outras oportunidades, o pastor Francisco é um defensor da ferramenta, os nossos demais pastores da regional, como também os próprios pastores locais, a gente é demandado muito para falar aqui, para conversar ali sobre esse assunto, porque é algo que me faz muito feliz. Eu digo que é muito provável que a gente, em pouco espaço de tempo, tenha uma igreja no Rio de Janeiro muito mais envolvida com a ferramenta, entendendo muito melhor, e com isso, consequentemente, crescendo em número, na graça e no aprofundamento da palavra de Deus na vida das pessoas. O Projeto Vida e Paz, ele é um substituto ou ele é ele é uma outra visão do pequeno grupo? Ele tem um outro caminho? O que é o Projeto Vida e Paz? Então, o Projeto Vida e Paz foi idealizado pela Junta de Missões. Como você falou, a gente faz parte lá da Junta de Missões também. Lá a gente entendeu, porque até apenas para esclarecimento, a Junta de Missões tem compromisso
fora do Brasil, como em outras oportunidades falamos, até no outro podcast, mas também temos uma visão para o evangelismo dentro do país. E observou-se que algumas igrejas estavam tendo dificuldade de implementar o pequeno grupo. Por mais que se tenha um livro para ensinando como é que aplica, por mais que existam os métodos, em termos de materiais como chama, PowerPoint, palestras, conversas, mas na prática mesmo as pessoas estavam tendo dificuldade. Então, a Junta de Missões desenvolveu esse material com o objetivo de ajudar no evangelismo, que caminha e culmina para o pequeno grupo. Então, o projeto Vida e Paz em si, ele é formado por 3 livros. Você tem um livro que são os sermões, onde dentro do processo de implantação você vai estar pregando para toda a igreja ali 3 sábados seguidos sobre a questão do Vida e Paz. Você tem as lições, que são 8 lições, um caderninho com 8 lições, que você vai aplicar nas casas que você vai estar criando o Vida e Paz. E você tem o livro que é o projeto, onde mostra como funciona. E aí, para não ser cansativo nem longo, mas só para deixar mais ou menos uma deixa de como funciona, deixar uma deixa foi ótimo, né? A gente, então, dentro do livro, lê que ele é basicamente a implantação, a gente está voltando a alguma coisa que não é uma construção da roda, que são as duplas evangelizadoras. Então, você treina as duplas evangelizadoras. Essas duplas evangelizadoras não vão sair para as ruas batendo nas portas, aleatoriamente. Mas você é conduzido a selecionar parentes, amigos, conhecidos seus, que de repente você entende que está na hora, o Espírito Santo te impulsiona a entender que é hora de falar de Cristo para aquela pessoa, que o Espírito Santo já preparou. Então, de repente, você vai fazer um contato com aquela pessoa e vai explicar, eu quero ir na tua casa bater um papo com você aí. E aí essa dupla vai na casa da pessoa e explica qual é a proposta. Qual é essa proposta? Pessoa, amigo, eu quero estar durante 8 semanas aqui na sua casa. Qual é o melhor dia e hora para você? Pode ser um final de semana, pode ser um dia de semana à noite, onde essa dupla, e aí em adaptações, no meu caso eu preferi que fosse um trio, vai estar nesta determinada casa para apresentar as 8 lições. Então, isso é um facilitador, porque algumas vezes a gente observa que o que a gente chama de anfitrião, que é a casa que é aberta para receber o pequeno grupo, a pessoa fala assim, puxa, eu vou ficar agora com esse horário preso, eu não vou poder viajar, não vou poder sair, porque tem que fazer o pequeno grupo aqui. Então, quando você vê com uma proposta fechada, não, são só 8 semanas, uma vez por semana, 1 hora por vez, por semana, cara, a pessoa acaba aceitando. É mais fácil você acabar convencendo essa pessoa. E aí, depois que você entra naquela casa, usa toda a metodologia do próprio pequeno grupo, porque a proposta dessa reunião semanal é o mesmo formato do pequeno grupo. Sim. Então, ali você já começa a acostumar a fazer o pequeno grupo, com o quebra-gelo, com um momento de louvor ali, se você tem condição de alguém que toque bem, senão você leva um playback, vídeo, um playback, uma coisa qualquer, ou a capela mesmo, enfim, alguma coisa que identifique, que seja legal, momento de palavra, momento de oração, e aí você tem uma coisa muito mais personalizada, porque você está ali 2 pessoas ou 3, tratando da necessidade daquela pessoa que está te ouvindo ali. E aí, demanda para todas essas coisas que nós falamos aí de ser uma coisa mais doutrinária, mas às vezes não tanto, mas às vezes até culmina em situações de tratar de problemas específicos da pessoa. Então, o que você tem que ter a sensibilidade de deixar o Espírito Santo falar com você, falar com aquela pessoa, para que ela se motive a receber você na próxima semana. E ao final das 8, a proposta, a ideia, a esperança, o objetivo é que essa pessoa ou seja inserida num pequeno grupo que esteja funcionando na igreja, ou a partir daquela casa mesmo se forma um pequeno grupo para que possa dar continuidade a essa questão evangelística, que, por consequência, ajuda a ter êxito isso, você não só abrir aquele momento semanal, mas você fazer um trabalho de acompanhamento com a pessoa. Certo. Entendeu? Então, por isso que a instrução que seja uma dupla, um trio, por quê? Para que cada pessoa tenha a responsabilidade com uma dessas casas que foram abertas. Sim. Porque se uma mesma pessoa for líder ou for atender 4, 5, 6 casas,
muito provavelmente não vai conseguir fazer esse acompanhamento, esse discipulado, que seria a palavra mais correta. Então, a gente acaba acoplando a ferramenta à questão do discipulado também, que é fundamental para que você tenha êxito nisso aí. Então é um material muito fácil e as coisas já estão tudo ali, né? O 100% estudo que eu está falei aqui ali, no os assuntos estão lá, o tema está ali, você já sabe o que você vai tratar e o andamento também do funcionamento de todo Exatamente. o projeto. Projetinho feitinho, é um livreto fininho, fácil de implementar. Ali tem a forma como você vai primeiro mostrar isso para a tua igreja. Ali dentro do livreto tem a forma de você motivar a tua igreja, depois formar as duplas, o que vai fazer lá, como vai fazer lá e o que você vai fazer depois. E aí, quando a pessoa faz o processo todinho, fatalmente ele chega a melhorar ou a abrir os pequenos grupos daquela igreja ali. Aquela igreja consegue vencer essa etapa que eu falei anteriormente, de não conseguir botar em prática a ferramenta. Como é que é a questão de quem faz parte dessa dupla evangelizadora? Ele tem algum pré-requisito? Tem alguma... Só ter participado do treinamento. Porque no treinamento, todos os detalhes são dados. Ou que eu quero, tipo assim, de repente, eu acho que para alcançar o que você quer como resposta, não precisa ser um crente antigo, não precisa ser uma pessoa que domine a Bíblia. Não precisa ser um teólogo, né? Não precisa, porque você vai formar a dupla justamente olhando isso aí. Se a pessoa não tem, é muito tímida, não consegue falar, não vai saber expressar o material lá, vamos botar com outra pessoa que tem essa facilidade. E às vezes até é legal, porque você desenvolve em paralelo o que você quer chegar ao objetivo, que é a casa, mas acaba também desenvolvendo a pessoa que, de repente, dentro da igreja, não tem tanta oportunidade. E, com isso, a gente alcança uma outra situação muito interessante. Você faz com que toda a igreja se movimente. Aí você perguntou anteriormente, é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. E, com essa ferramenta, você consegue alcançar mais gente do que, de repente, um pequeno grupo. Porque também o dificultador que eu disse há pouco que existe, da pessoa às vezes não querer entrar no pequeno grupo porque tem que ter um compromisso mensal contínuo, a pessoa às vezes não quer isso, mas está disposta a ser uma dupla evangelizadora porque teoricamente são 8 semanas só, entendeu? E acaba então você conseguindo gerenciar, administrar, pastorear melhor também o seu próprio grupo. É, muito bom. Além Ai, Jesus, me fugiu o nome. O projeto Vida e Paz, a gente tem o trilho do discipulado. Sim. O trilho do discipulado, como a gente falou aqui, o pequeno grupo, ele pode ser substituído por um estudo bíblico, dependendo do propósito ali, das pessoas que você quer alcançar. Esse trilho discipulado, esse pequeno grupo, ele pode chegar a substituir uma escola bíblica? Não vi isso acontecer ainda, até porque a escola bíblica dentro da nossa igreja é uma instituição muito forte. E a gente trabalha para que ela seja cada vez mais consolidada, mais forte, mais firme. Eu penso o seguinte, de acordo com a igreja que você tenha, o tipo de pessoa que você tem, você pode fazer a escola bíblica num modelo de pequeno grupo. Entendeu? Mas substituir é uma palavra que eu, de repente, não entendo que se encaixa muito bem. Mas se, de repente, a tua igreja tem infraestrutura, tem salas, você pode pegar um grupo mais jovem lá, ao invés de fazer aquele modelo de um falar, outro responder, você usa o método do pequeno grupo lá, a ferramenta com as etapas ali, talvez seja mais motivador para os jovens ou para novos crentes. Então, eu acho que dá para se agregar bem, mas usar a palavra substituir não me parece muito a gente pergunta porque, por uma parte, existe um medo, né? O receio da substituição, e também existe a questão da necessidade, às vezes, que pode exigir, pode ser importante. Por exemplo, uma igreja, por exemplo, como o Rio das Ostras, a gente não tem muito espaço para atender todo mundo, né? Para dividir em mais classes. Então, se a gente arrumar um outro espaço, um outro momento... Porque a lição bíblica, ela já, como você falou, já é consolidada. Ela está ali. Se não tiver, os irmãos parecem não teve culto, não teve sábado, né? Se fizer só o culto em diante, não cortar a escola bíblica, não adianta. Porque os irmãos, não, faltou alguma coisa, tem alguma coisa faltando aqui, que é a escola bíblica. Mas a gente sabe também que nem todo mundo pode estar lá no sábado pela manhã. Nem todo mundo pode estar ali naquele horário. A lição bíblica eu poderia usar também para utilizar para esse fim. Se eu tiver um grupo de pessoas, onde eu tenho um pequeno grupo ali, eu poder usar ela para fazer com que haja ali o estudo da lição. Acho que você já respondeu, né? Que você falou que a gente pode substituir uma coisa por outra, né? Isso, então.
O Jefferson, a gente ouve falar que é politicamente errado ser defensor de bandeiras. A gente está aqui para pregar Cristo. Mas eu, particularmente, quanto mais eu me envolvo e conheço a Igreja Adventista da Promessa, mais eu amo a igreja. Principalmente por esta flexibilidade que a igreja nos traz hoje. Hoje, você sabe muito bem que você pode fazer o teu culto de manhã, escola bíblica à tarde. Durante um grande período, mesmo pós-pandemia, a minha igreja em Piedade, onde eu sou pastor, nós mantivemos a igreja via aplicativo Zoom, entendeu? Ainda funciona ainda no não, Zoom? hoje não. Hoje nós viemos para a parte da manhã. Hoje minha escola bíblica começa às 10 horas da manhã, entendeu? Tem igreja que começa às 9, começa às 9h30. Hoje somos uma igreja muito livre para você trabalhar justamente as necessidades locais. E por que eu dei essa volta toda nessa resposta que eu estou tentando construir? É porque você pode usar o que você precisar. Então, se você tem dificuldade de alcançar muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas no sábado, porque a pessoa mora longe, chega tarde, fica cansativo, é idoso, não sei, você faz a escola bíblica tradicional ali e replica a escola bíblica no domingo, como um pequeno grupo, na beira da praia lá, no luau. Qual o problema? Entendeu? Você está ali perto, não há dificuldade. Não, dia de semana, na empresa da pessoa, vários irmãos trabalham na mesma empresa. Você vai lá, aplica um pequeno grupo, dentro do pequeno grupo você usa a escola bíblica, a lição da semana, e as pessoas vão estar sendo cansadas. Então, não existe forma errada, não existe restrições. E a nossa igreja, até para justificar o meu comentário, ela não interfere mais nisso. A diretoria, a gestão da igreja. O que nós queremos é que a pessoa seja alcançada por Cristo, conheça o Evangelho, se debruce sobre o Evangelho para conhecer mais a vontade de Deus e assim querer ir para o céu, cara. Então, seja livre. A diretoria regional, ela faz um treinamento, ela aplica alguma coisa, ela dá um suporte, a igreja local, os irmãos que queiram aprender mais sobre pequenos grupos? A igreja regional, propriamente dito, não, mas a gente tem ferramentas, né? Nós temos os ministérios regionais, que são diretamente envolvidos nisso daí. Nós temos, dentro dos ministérios, alguns trabalhos já consolidados, algumas bandeiras, tipo a Caravana do Saber, exemplificando o que eu estou comentando aqui. Nós estamos num trabalho de revitalização da igreja lá em Itaperuna, mudou o pastor, hoje é um templo num lugar diferenciado, justificando o que é isso. Temos um templo agora ajustado, um lugar que a gente entende que vai poder ficar um tempo melhor, um tempo maior. Estava em lugares assim provisórios. Hoje a gente tem um tempo que a gente entende que pode ser definitivo durante muito tempo ali. Nós temos, aí tivemos semana passada a caravana lá. Na caravana falamos diversos assuntos diferentes lá. Um deles foi a questão do pequeno grupo. Então, o que eu estou comentando aqui, para os irmãos lá, está até um pouco repetitivo, porque eles já ouviram semana passada, entendeu? E a gente entendeu que vamos ter bons resultados ali, porque eles entenderam que precisa trabalhar. E aí, volto a falar, como é bacana a ferramenta. É uma cidade pequena, onde a igreja está, que é um distrito de Itaperuna, Venâncio. Venâncio, E aí, então, os irmãos moram lá há muito tempo, conhecem as pessoas e interagem muito bem com os demais cidadãos ali. Ou seja, vai se desenhar um pequeno grupo para essa realidade. Aí você chega numa cidade aqui igual ao Rio de Janeiro, que você, de repente, não conhece nem o nome do vizinho do lado, vai se desenhar a ferramenta de uma forma diferenciada. Mas dá certo lá, dá certo aqui. É só fazer o projeto certo. E aí, gente, olha aí, ó. As oportunidades são... as estratégias foram dadas, né? Aí agora você precisa correr atrás das oportunidades. É importante que a gente faça essa reflexão, que a gente fale sobre o pequeno grupo. A pandemia, eu acho que ela, de certa forma, ela trouxe também algumas dificuldades para o pequeno grupo, né? Eu sei que tinha alguns pequenos grupos que ainda se reuniam virtualmente, né? Exatamente. Mas nem todo mundo manteve essa pegada, até porque chegou um momento que o pessoal já não estava mais aguentando nada online, nada virtual, nenhuma reunião, nem nada, nem YouTube, nada. O pessoal realmente chegou um momento onde o pessoal já estava cansado disso tudo, né? Dessa questão. Mas a necessidade do distanciamento se fazia necessário, né?
Agora, com essa saída, alguns pequenos grupos não retornaram, né? Muitos pequenos grupos não retornaram, não retomaram. A rotina deu uma mudada, deu uma modificada, e às vezes as pessoas deixaram um pouquinho de lado. E aí a gente queria realmente trazer esse tema aqui para que a gente pudesse relembrar a necessidade, a importância de nós termos o pequeno grupo. O pequeno grupo ele vai trazer um relacionamento, né? Uma proximidade das pessoas, ele vai trazer talvez uma quebra de barreira, porque a gente ouve muito falar quando a gente fala sobre pequeno grupo, é a questão da pessoa não ir a uma igreja. Hoje você tem pessoas que não vão à igreja. Você convida ela para ir numa festividade, num culto, numa alguma coisa, ele não vai lá, ele não quer ir, porque ele não quer ouvir falar de igreja, ele não quer ver a igreja. Mas aí você chama para ir na casa, aí a barreira já se rompe, ele vai pela amizade, ele vai, né? Ah, é uma hora só, eu vou lá para ver qual que é. E aí chega ali, se sente melhor, ele se relaciona com pessoas, conhece pessoas novas e acaba ali tendo a oportunidade de conversar sobre um assunto que ele não esperava conversar, porque eu acho que uma grande sacada do pequeno grupo é você trazer uns temas assim meio diferentes, né? Coisas que a pessoa não está acostumada, que ela não está esperando. E aí ela se quebrar e poder se render aí, de repente, a participar ali mais 2, 3, 4 vezes e, por que não, chegar ali num batismo, né? O Jefferson, o tempo nos permite falar assim detalhadamente, trazer exemplos, mas eu posso dizer o seguinte: o principal para que o pequeno grupo dê certo é que aquela pessoa que se dispôs a, a ser um líder ali, a participar, porque você tem várias figuras. Você tem o anfitrião, que é quem abre a casa, você tem o líder, que é o que é responsável para fazer ali aquele momento, você tem aquele crente que vai só para justamente ajudar o líder, porque o visitante precisa de uma atenção, entende? O papel dele ali é ajudar. Então, tem algumas figuras que não vou tratar todas agora, porque o tempo não permitiria. Mas se você... para dar certo o pequeno grupo, a gente precisa identificar essas pessoas dentro da nossa igreja. Quem pode fazer o quê? Uma vez identificado, essa pessoa tem que estar motivada e acreditar que aquilo ali, Deus está te usando para abençoar aquela pessoa, aquela vida. Esse pequeno passo, primeiro, sendo vencido, o restante é só consequência. A gente precisa treinar essas pessoas para que cada um possa exercer bem a sua função dentro da ferramenta, dentro do projeto, e depois de porta fora, porque o seu Espírito Santo toca os corações e traz. E é interessante, a gente não pode ter a mente fechada no sentido de fiz assim, deu certo assim, tem que ser sempre assim. Não. Você pode ter, às vezes, 15 pequenos grupos na tua igreja e ser todos diferentes uns dos outros. Porque precisa que seja assim, porque o público que você está tentando buscar, ele precisa que seja identificado, ele precisa ser personalizado, vamos botar assim. E se isso acontecer, cara, uma bênção traz outra bênção. Você vai ter uma igreja mais consolidada, mais motivada, você vai ter crentes novos, vou botar assim, a palavra que eu gosto de usar trazendo novidades para a igreja. Você tem uma motivação daqueles irmãos mais antigos, que estão vendo pessoas novas, jovens chegando, novas chegando. Cara, é muito bom, é muito saudável para a igreja isso. Oxigenar, que era a palavra que eu queria trazer à mente. Você dá uma oxigenada na igreja à medida que essas pessoas vão chegando e quem está ali se sente útil, não precisa ficar, tipo assim, frustrado porque queria ser o líder desse ministério, daquele ministério. Não, você tem trabalho, cara, é o reino de Cristo, é o reino de Deus. Você está sendo útil, né? Ali, entendeu? E ali você pastoreia, porque essa questão que eu falei ainda há pouco, de você ser aquele responsável por aquela nova alma ali, de você levar a Cristo, de você ir na feira com ele, de você ir almoçar no domingo na casa dele. Isso demanda tempo, demanda investimento, demanda resultados. Quando você vê aquela pessoa que não conhecia nada, conhecendo muito mais de Cristo, você se sente bem, você se sente realmente assim, vitorioso. Então, é muito interessante. A igreja que trabalha essa ferramenta e realmente consegue entender esses pormenores que estou comentando aqui, ela vive muito mais feliz. E eu, particularmente, tenho uma frase que eu uso muito na igreja local, é o seguinte: olha, se você não está feliz com o que está fazendo, vai fazer uma outra coisa. Só não dá para não fazer nada. Mas também não faça por obrigação.
seja feliz. Tenha prazer aqui na sexta-feira à noite, seja aquele momento assim, de ansiedade, porque você está doido para chegar o sábado de manhã para ir para a igreja, para ir para o templo, e lá encontrar a galera, não querer ir embora, porque está tão feliz, está tão bom ali, embora para quê? Agora, não está assim com você não está vivendo essa realidade no teu evangelho, na tua vida com Deus, repense, reveja. E, de repente, o pequeno grupo pode ajudar até nessa Motivação, mudança, nessa motivação interior. Que tá então, faltando. a gente não quer ser redundante, nem ser cansativo, porque a gente acaba lembrando de uma outra coisa, mas, enfim, é simples, eu sintetizo dessa forma, é simples. Se você não conhece, você começa a ler o Vida e Paz, compre aí, dá os 3 livretos, R$18, se não me falha a memória, na Junta de Missões, pede na Junta de Missões em São Paulo. Eu vou deixar o site aqui da Editora Promessa, que você consegue achar lá. Na Editora Promessa também tem, exatamente. E você leia, aprenda, conheça e se desafie. Porque só 2 pessoas conseguem implementar. Ah, mas o fulano não quer. Não, 2 pessoas começam. E aí Deus se deixa ser usado por Deus, que você vai ser muito feliz. Lembrando que é com um pequeno grupo que a igreja começa, né? Se você vai ler ali em Atos, você vai ver que a igreja se inicia dentro das casas e tudo mais. E aí, às vezes, a gente está num lugar que é um pouco distante, né? E é muito ruim de você poder se reunir. Eu estava conversando um dia desse com um rapaz lá de Campos, né? E ele falando justamente isso. Ele falou, poxa, eu queria ver se a gente achava mais pessoas aqui, porque eu quero abrir minha casa para fazer um pequeno grupo, porque aqui não tem igreja e ele está ali entre Rio das Ostras e Itaperuna. Eu só estou esperando ele lá em Itaperuna. E o negócio... E é longe, tanto para lá quanto para cá é longe, né? Ele até prometeu que vai lá visitar a gente em Rio das Ostras. Itaperuna também, ele falou que vai lá. Vai lá, rapaz, vai lá. E às vezes você abre a tua casa para você poder receber as pessoas, esse número vai crescer e amanhã é uma possibilidade de se tornar uma igreja num local onde não há uma igreja ali. Então é importante que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Tá bom, gente? É importante para você refletir sobre isso, pensar e poder ajudar e auxiliar a tua igreja aí nesse processo de crescimento, ajudar o pastor, né? A gente não está falando aqui que o trabalho do pequeno grupo é um trabalho pastoral, é um trabalho da liderança que vai assumir ali dentro dos papéis, que o pastor aqui não se ateve aqui aos detalhes, mas com toda certeza, se você procurar um pouquinho, perguntar ao seu pastor, ele vai saber te explicar um pouquinho melhor qual é a posição de cada um ali, do anfitrião, do líder e tudo mais, para você poder ajudar a tua igreja no crescimento dela, na edificação dela, né, no momento de reunião. Às vezes a gente chama ali para um futebol, para um vôlei, né, para uma queimada, né, jogar queimada no meio da rua, e de certa forma isso pode ser um momento, um chamariz, né, para poder você criar ali um grupo e poder tratar ali sobre esses assuntos bíblicos, cristãos, e levar as pessoas a terem um conhecimento sobre Cristo, né? Através da palavra de Deus. Obrigado, pastor Alexandre. Tamo junto, um prazer falar sobre o assunto, prazer estar com você aqui, que Deus nos abençoe a todos e tenha nos usado para motivar nosso povo aí a usar essa ferramenta tão importante. Aí, aproveitando aqui o pastor Alexandre, que ainda não foi para Angola. Angola? Não, Moçambique. Moçambique. Pastor Alexandre, que não foi ainda para Moçambique, né? De repente ele vai, de repente está passando o episódio, ele já foi, não sei. Vamos ver. Mas que Deus possa continuar abençoando o teu ministério, sua vida, né, seu chamado, sua igreja local e na sua missão também na diretoria regional e na junta de missões. Homem cheio de título, é muito difícil, gente. É muita coisa para falar, meia hora só para falar os títulos do homem. Deus abençoe a todos. Chama de cristão, tá bom. É suficiente. Olha aí, irmão. Que Deus abençoe. Curta aí, compartilha isso com a tua igreja, cara. Faz isso. Você vai estar ajudando alguém aí a ter um conhecimento sobre o pequeno grupo. Nos vemos sexta-feira que vem. Meu nome é Jefferson Pedro e até lá. Valeu, gente. Obrigado. Graças a todos. Obrigado. Graça e paz. Aqui é a diaconisa Márcia Barros, líder do Ministério de Crianças e Adolescentes. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos? Isso é uma coisa que acontece também na igreja. Então é importante que falemos sobre este assunto. E eu quero fazer um convite a você, líder, pai, mãe, professor e todo aquele que se importa com o trabalho do MCA.
Estaremos no dia 17 de setembro, às 15 horas, na IAP Piedade, fazendo um trabalho do Setembro Amarelo com os nossos adolescentes. Então, contamos com a presença de vocês, que vocês venham, formem suas caravanas e participem conosco desse trabalho.